episódio tá no ar, hein? Sejam bem-vindas ao 9º episódio do PodFab. E hoje vamos falar sobre cirurgia em grandes perdas ponderais, em pacientes emagrecidos, pós-cirurgia bariátrica ou não, porque nem sempre perda ponderal é só com cirurgia bariátrica. Isso aí. Tenho muitas pacientes que emagrecem sem ter feito cirurgia bariátrica. Grandes perdas de peso, né? 30, 40, 50 quilos, né? Isso, muito bem. Thaís, dá seu recado? Antes de começarmos, vamos lá. Você que está aqui assistindo esse episódio no YouTube, se inscreva. Tem esse botãozinho vermelho, inscrever-se, clica ali e logo ao lado tem o sininho, que aí você clicando ali, você vai sempre ser notificado, avisado, né? De tudo que está acontecendo. E também tem lá no Instagram o @podfab, como fica aqui, para você estar sempre por dentro, né? Ali a gente vai estar lançando coisas mais curtas, perguntando também, jogando caixinha de perguntas ali para vocês. E mais um canal, especialmente para vocês, tá? A gente só fez para isso, que é o Corte e Cirurgia Plástica. Que aí ali vão ter vários cortes bem nichados, assim, bem falando um pouquinho sobre cada assunto. E ali a gente já disparou, tá? A gente tá com mais de 10 mil inscritos e no canal do podcast tá demorando um pouquinho mais. Então eu sei que a gente não tem muito esse hábito, mas se inscreva ali, que aí ajuda a gente e a gente continua fazendo mais coisas para vocês. Gente, não deixem de se inscrever. É tão importante pra gente que vocês se inscrevam, pra gente saber se vocês estão curtindo, se estão gostando. Isso. A gente tem muito mais visualização dos vídeos do que inscritos. É isso aí. Então, é super importante também que vocês se inscrevam e deixem lá o sininho. Para não esquecer, não deixar lá pro final, pausa agora e vai lá se inscrever. Depois Corre você lá. volta, tá? Só não deixa de voltar. Não, por favor, dá play de novo. Vai, ajuda a gente, que o assunto vai ser bem interessante hoje também. Então hoje a gente vai falar de cirurgia plástica para pacientes que perderam peso, que perderam 10, 15, 20, 30, 40, 50 quilos. Então, a quantidade de pele que sobra em pacientes muito emagrecidos é uma quantidade enorme. Sim. E deixa de ser, inclusive, uma cirurgia somente estética. Ela passa a ser também uma cirurgia higiênica. Sim. Porque existem pacientes que têm uma perda tão importante de peso que acaba que a pele excedente machuca. Sim. Verdade. Por quê? Porque a gente mora num país quente e a dobra de pele, você fica com sudorese, né? Embaixo ali na dobra da pele e acaba ferindo. Pode dar fungo, né? Acaba dando fungo, geralmente cândida, né? Porque a cândida é um micro-organismo saprófita, ela está ali no nosso organismo, mas ela está propensa a se proliferar em ambiente úmido e quente. Então, quando a gente está no verão, com uma pele que está ali dobrada, embaixo dessa pele, ela tende a se proliferar. Então, eu tenho pacientes que me procuram por isso também. Sim. Porque estão passando o verão com muita dificuldade por conta do surgimento dessas lesões Aí nas fica dobras mais cutâneas. pigmentado, né? Fica mais manchadinho também. Incomoda no geral, né? Mas eu tive uma grande surpresa no advento do Covid, que foi a perda de peso, perda de grandes quantidades de perdas assim, ponderais bem Altíssimas, expressivas. Né? De pacientes que viraram a chave com o Covid. Sim. Por quê? Porque passou a ser um fator de risco a obesidade para desenvolvimento da gravidade da doença e aí as pessoas correram atrás para emagrecer. É verdade. Né? Então, eu tive muitas pacientes que emagreceram 15, 20 e até 30 quilos por conta própria, por mudança de estilo de vida. A gente até tem, tá? No Instagram da doutora Fabiana, DRA Fabiana Valera, a gente já está tendo alguns depoimentos e tem um específico que fala que perdeu 30 ou 35 quilos, né? Se eu não me engano, foi 35 quilos. Eu não lembro exatamente quanto ela perdeu, mas foi exatamente essa virada de chave por conta do Covid. E aí ela perdeu esse peso todo mudando de estilo de vida, alimentação. Outra pessoa num geral, no né? geral. Na alimentação e atividade física, né? Que ela disse que nunca tinha feito atividade física na vida e começou a todos os dias fazer, não tinha dia santo nem final de semana que ela não fizesse. Isso aí. E permanece até hoje, né? Com essa mudança, permanece bem, já fez a plástica, tá ótima. Tá com uma cinturinha, gente, maravilhosa. tá tão linda. Tá mesmo. Muito legal, né? Então, a gente vai começar a falar sobre as grandes perdas ponderais
E aí eu quero mostrar para vocês uma foto aqui de uma das cirurgias mais procuradas, que é o lifting de coxas, porque essa pele que sobra da região da coxa, tanto da região anterior quanto do entrecoxa, é muito grande. E o paciente fica com a pele ali, ó, em contato, fazendo aquele atrito, um atrito, né? E isso também provoca lesões de pele. Então, gente, a cicatriz, ela é na raiz da coxa, né? Ela é toda na raiz da coxa, às vezes 360 graus. Ela gira em torno de toda a circunferência da coxa e ela, às vezes, precisa de uma cicatriz vertical para tirar pele neste sentido também, ó. No meio ali da coxa mesmo, no meio, né? Da coxa. Não só no sentido aqui horizontal, neste vetor de força, mas também aqui no entrecoxa, tá? Vou mostrar outra foto para vocês dessa mesma cirurgia, que tem aqui essa cicatriz que eu tô falando, ó. Ela não é 360 essa, mas ela é só na raiz da coxa, na linha média e na região vertical no entrecoxa, aqui na parte interna da coxa, que a gente precisa tirar pele também neste sentido. Então, depende muito da quantidade de pele que o paciente tem. Às vezes eu preciso retirar a pele da raiz da coxa até a total circunferência e às vezes eu preciso tirar complementando nesta região também. A cicatriz final é aqui e aqui, ó. Então, fica mais ali na virilha, assim, próximo à virilha, né? Tem pacientes que só essa cicatriz da virilha já resolve. Algumas que têm perda muito maior, precisa da circunferência toda. Sim. Precisa fazer em volta da coxa toda, até ali embaixo do bumbum, em volta da coxa toda. Sim. Complementando, inclusive, nessa região interna. Essa foto que você está mostrando, ela não é larga assim não, tá, gente? A cicatriz está aqui, fica ali, ó. Essa é a cicatriz, ó, raiz da coxa e parte interna da coxa. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem aqui, ó. Que ela pode ser, então, ó, total, né? Virilha descendo para a parte interna da coxa, ou ela pode ser só virilha. Isso vai depender muito da quantidade de pele, né? Vai depender muito da quantidade de pele, porque assim, a pele do paciente de pós-bariátrica também tem uma coisa assim, o paciente emagrecido por conta própria, ele tem uma consistência um pouquinho melhor do que o paciente pós-bariátrica, que o pós-bariátrica, ele geralmente é um paciente mais desnutrido, porque os nutrientes não estão absorvendo. Então, gente, o paciente pós-bariátrica precisa ter complementação vitamínica, né? Precisa passar... Esse acompanhamento, né? É fundamental, né? Muito, precisa muito, né? Porque... E é uma perda ponderal grande muito rápido, né? Muito rápida, e isso faz com que a pele, ela sofra muito, né? Então, eu vejo pacientes jovens que perderam uma quantidade de peso muito grande e que sofrem com a quantidade de pele. Sim. Porque não tem jeito, sobra mesmo. A pele, ela não retrai. Por mais que o paciente seja jovenzinho, a pele não retrai totalmente. E acaba ficando, sim, com flacidez. Sim. Né? Isso é uma coisa interessante, assim, da gente sempre falar, porque o paciente que está esperando, né, para fazer a bariátrica e tudo mais, ele se foca muito, inicialmente, nessa cirurgia. Ou, então, no acompanhamento, em como ele vai fazer esse protocolo de emagrecimento. E às vezes não foca muito na quantidade de pele que vai ficar depois, né? Exatamente. Então isso é uma coisa que precisa realmente ser trabalhada, já ciente, você já precisa estar ciente que isso pode acontecer, né? Eu queria que projetasse aqui o que eu coloquei para vocês, eu mandei para vocês. Esse cirurgias pós grandes perdas ponderais? Cirurgias pós grandes perdas ponderais, tem os tópicos. Então, agora eu vou falar da abdominoplastia em âncora, só para vocês já irem acompanhando aí. A abdominoplastia em âncora geralmente é indicada para essas grandes perdas ponderais, que a gente tem pele em sentido vertical e sentido horizontal. Como é que significa? Como que eu consigo visualizar isso? Isso aqui é uma cicatriz final, tá vendo? De uma cicatriz em âncora, ó. É um T invertido ou âncora, né? Isso aqui foi a quantidade de pele retirada, ó. Retirei aqui
e retirei aqui, tá? Então, essa cirurgia, você vê que era um paciente que tinha pele no sentido vertical sobrando e pele no sentido horizontal. Então, eu precisei fazer essa cicatriz no meio. Muitas vezes, eu faço só a cicatriz inferior num abdômen típico. Sim. Muitas vezes não precisa desta cicatriz. Só quando a perda de peso é muito grande e a flacidez não me permite retirar a pele só para baixo. Quando eu não consigo retirar essa pele totalmente para baixo, num sentido horizontal total, eu preciso fazer essa cicatriz na retirada de pele vertical. Se você pegar o abdômen e fizer isso, tiver muita sobra de pele, é difícil não conseguir tirar a pele nesse sentido, né? No episódio 7, que é só sobre abdominoplastia, ela mostra bastante também, né? Tem várias outras fotos, ela vai desenhando, que é super legal da pessoa entender. Que isso aqui, gente, é o que a gente... É o que eu estou falando aqui de perdas ponderais, o que mais indicado para o paciente que tem uma perda muito expressiva. Sim. Né? Um paciente que emagreceu demais, que não teve uma retração boa de pele, que sobrou muita pele, e aí a gente vai tendo que adaptar aí várias técnicas cirúrgicas para o caso do paciente em específico. Vocês vão ver que tem muita coisa para fazer para o paciente de pós-grande perda ponderal. Tá? E aí o indicado, doutora, é em tempos diferentes, né? Por aquilo que você já explicou e tudo mais. O paciente, principalmente o paciente que já foi obeso, ele tem os vasos eles são muito calibrosos e sangram muito mais. Então é uma cirurgia muito mais sangrativa. Então não dá para fazer associações demais, né? Eu quero fazer tudo de uma vez, quero fazer braço, mama, abdômen, coxa. Não dá. Vamos focar, às vezes tem que fazer um procedimento por vez. Porque, por exemplo, o abdômen, quando tem pele, eu já tive pacientes de tirar 10 quilos de pele. Nossa. 15 quilos de pele. Só de pele. Só de pele. Aí você imagina a quantidade que essa pessoa carregava ali de peso. Sim. Né? Imagina a quantidade que sangrou para fazer isso. Com certeza. Porque eu tenho que retirar todo esse tecido. E mais Quando tempo a gente também corta, de cirurgia, né? Um tempo grande de cirurgia. Então, às vezes, o paciente não entende isso e quer fazer tudo de uma vez. Tem uma ânsia de querer resolver tudo de uma vez. Mas não pode. A gente não tem como fazer isso por uma questão de segurança. Sim. A segurança para a pessoa, para o paciente, né? E aí, quando a gente pensa nessas perdas muito grandes, às vezes a gente tem que fazer o que a gente chama em abdômen 360 graus, tá? 360 graus seria esse abdômen, ó, que vai tá lá embaixo no 7, ó. Abdominoplastia 360 graus. É que eu vou fazer a retirada de pele, inclusive no dorso. Lá nas costas. Lá mesmo. nas costas. Por quê? Porque o paciente ele tem uma sobra de pele tão grande na região anterior que ela vai se prolongando para a lateral, para o flanco e para a posterior. Sim. Então, às vezes, a gente tem que fazer o abdômen, quando eu complemento ali o abdômen âncora, eu faço a âncora e vou fazendo 360. Por quê? Porque você tirou a pele da região anterior e vai sobrando pele. Vai sobrando pele para a região posterior. Sim. E aí não tem jeito, porque senão ficam aquelas orelhas, né? E aí eu faço a âncora e faço 360 graus, tá? Para retirar em toda a circunferência essa quantidade de pele. Então, você imagina que não dá para associar, depende do paciente, a quantidade de pele que o paciente tem para a gente retirar, não dá para associar muitos procedimentos. Sim, verdade. Então, o paciente já tem que ter na cabeça, geralmente eu faço um cronogramazinho, ó, qual é a sua prioridade? Vamos por ordem de prioridade, o que mais te incomoda? Geralmente é o abdômen. Então, vamos lá, vamos priorizar. Primeiro o seu abdômen, a gente vai e faz o abdômen. Depois, minha mama, aí a gente vai e faz a mama, ou a coxa. Então, a gente vai fazendo por etapa. Perfeito. Tá? Então, a gente vai fazendo ali um cronograma e de quanto em quanto tempo eu posso fazer, a cada 6 meses, mais ou menos. Aí o paciente fica ansioso, porque, eu posso fazer daqui a quanto tempo? Eu quero fazer a outra logo, né? Sim. Então, assim, mas demanda um tempo, no mínimo 3 meses, para se recuperar, para a gente poder fazer o próximo procedimento, né? Perfeito. Então, quando a gente fala aqui da âncora, a gente fala
do 360 graus, a gente foi lá para trás, ó. Quando a gente vai lá para trás, a gente pensa nessa cicatriz aqui na região posterior. Isso serve para tirar a pele no sentido, ó, das costas e dar um lifting de glúteo. Quando o paciente tem flacidez só de glúteo, a gente pode fazer também essa cicatriz aqui, ó. Vamos lá. É que eu não segui aqui, que eles colocaram depois. Mas tem No terceiro ali, o né? lift de glúteo ou torsoplastia inferior, tá vendo? O lifting de glúteo é exatamente isso, ó. Quando a gente tem um glúteo muito flácido, por conta da sobra de pele, caiu toda essa pele do bumbum, a gente faz uma cicatriz na parte superior aqui, ó, do glúteo, para poder levantar toda essa pelo região. que me parece, ela fica ali dentro da região da calcinha, do biquíni, né? Fica bem escondidinha, fica bem escondidinha. É uma cicatriz que fica boa, geralmente ela cicatriza bem, não é uma cicatriz ruim. Ótimo. E dá uma levantada muito grande no bumbum. Então, isso também valoriza demais, né? O paciente se incomoda muito com... Sim, Às claro. vezes, o paciente quer aumentar o bumbum, quer colocar uma prótese, porque o pós-emagrecimento também ficou muito sem bumbum. A gente pode fazer essa cicatriz e colocar uma prótese de glúteo. Legal. Ou Que aí enxerto também de enxerto. gordura? Se tiver gordura, Sim. né? Porque o paciente muito emagrecido, às vezes, não tem. Mas, quando tem gordura, a gente pode fazer, sim, o enxertinho de gordura no bumbum ou colocar uma prótese de glúteo, tá? Legal. Esse aqui é uma outra foto do 360 graus, para vocês entenderem. Então, vê aqui, ó, que foi retirado pele da parte anterior do abdômen, lateral até posterior. Então, foi feito do abdômen, do flanco e do dorso. Então, acaba fazendo o lifting de dorso e de glúteo. Perfeito. Porque eu tô corrigindo pele neste sentido, ó. Eu consegui tirar pele em todos os sentidos. Aqui é uma outra foto, olha. Isso aqui, tá vendo? A gente tem aqui os vetores de força, ó, da flacidez de abdômen, flacidez mais de glúteo até do que de flanco. E aí a cicatriz, tá vendo? É em volta todo, por isso 360 graus, porque é em toda a circunferência. Sim, corrige Tá? todas essas áreas. Todas essas Ótimo. áreas. Ai, maravilhoso. Porque realmente é algo que incomoda bastante, né? O pós-cirurgia bariátrica é uma coisa realmente que precisa, assim, ser cuidado, né? Aqui, ó, gente, é também essa cicatriz que eu falei, né? De flanco, que seria a flancoplastia ou o lifting de glúteos, ela fica... Quando a gente pensa em lift de glúteo, a gente está unindo aqui no meio, ó, essa cicatriz, ou torsoplastia inferior, a gente une aqui no meio a cicatriz. Quando eu quero só flanco, ela fica só até aqui, ó. Ela não une para não levantar. Eu não preciso levantar todo o meu bumbum, mas eu tenho uma sobra de pele na lateral. Aqui no flanco, dobrou minha pele, né? Não é gordura, gente. É gordura, pele. a doutora explicou no episódio anterior, né? De lipoaspiração. Isso. Esse daí é para retirada de pele. Agora, vamos falar da mama. A mama no paciente pós-bariátrico. Pensem na fronha que a Thaís falou. Se você assistiu o episódio de mamoplastia, você vai lembrar que a mama, o paciente muito emagrecido, a mama tem gordura. Então, o paciente que perdeu muito peso, a mama é só pele. Geralmente, é uma mama muito flácida, que a Thaís aí colocou como uma fronha. Eu penso numa fronha sem Quando enchimento. você tira o enchimento, né? Fica só a pelezinha. E aí, assim, invariavelmente, eu vou precisar usar um implante. Você não vai ter conteúdo Como ali, é que né? eu vou montar essa mama? Como é que eu vou deixar? Porque geralmente o paciente quer um pouquinho de mama, né? Sim. Ela não quer ficar toda retinha. E a gente não fala de uma mama grande, nem precisa ser uma mama grande, a gente né? pode Por usar menor que seja. um implante pequeno de 190, 200, só para dar um enchimento. Porque eu não tenho enchimento nenhum. O paciente muito emagrecido, eu não tenho enchimento. E aí, como é que eu vou conseguir colocar enxerto de gordura? Às vezes até dá. Se o paciente tiver um pouquinho de gordura para eu fazer coleta dessa enxertia para poder colocar, para dar um volumezinho. Mas geralmente o paciente que perdeu 30, 40 quilos, eu não consigo. Você não vai ter essa gordura para retirar, né? Não tem. E aí eu preciso
do uso de implante mamário. E a pele também é mais fina, assim, não é? A pele é mais fina e, por isso, muitas das vezes eu preciso colocar essa prótese embaixo da musculatura. Porque outra coisa, a pele do paciente emagrecido é uma pele que não suporta peso. Então, ela tende a cair. Ela tende a ceder, Ela né, tende mesmo? a ceder mais rápido. Eu lembro muito de um relato de uma paciente que falou para ela, falou lá no consultório, Thaís, a sensação que eu tenho é que eu produzo pele. Exatamente. E é exatamente Então, a isso. gente assim, né? tira a pele ali na cirurgia, acaba que meses depois ela tá com um pouquinho de pele. Então, tudo tem que ser feito, muito pensado, para essa cirurgia ter uma durabilidade maior. Sim. Porque senão eu acabo provocando uma flacidez mais rápida, né? Então, a prótese submuscular, ela ajuda muito nisso, nestes casos. Porque, primeiro, que a pele é muito fina. Se eu não coloco embaixo do músculo, ela vai ficar muito marcada. Qualquer Sim. dobra nessa prótese vai aparente, né? ficar aparente, né? Então, eu preciso ter uma cobertura cutânea para essa prótese. Então, geralmente, eu utilizo o músculo peitoral para fazer isso em meu favor. E aí bota ali embaixo do músculo, Como já te uma ajuda cobertura bastante. já me ajuda bastante, né, nessa prevenção da marca da prótese. Agora, existe o contraponto disso, que a prótese ela fica presa. Mas o paciente que tem uma tendência à flacidez muito grande, pode ser que a pele ela ceda um pouquinho. E aí fica uma prótese mais presa e a mama um pouquinho mais flácida. Isso às vezes incomoda. Então, eu gosto de discutir muito isso com o paciente, né, antes da cirurgia, para entender o que o paciente gosta. Sim. Né? Porque, às vezes, se tem paciente que deseja muito esse colo mais marcado para sempre e não se importa da mama ter cedido um pouco acima dessa prótese colocada embaixo do músculo. Sim. Mas tem pacientes que não suportam isso. Aí, qual é a nossa opção? É colocar embaixo da glândula mesmo e deixar eles caírem junto, que aí vai Sim. ceder junto. Sim. Né? Vai ceder em um único bloco. Vamos dizer assim, né? Uma das coisas, doutora, que eu acho muito interessante que você faz e que os comentários estão surgindo a cada vez mais, é que você gosta muito de trabalhar com a verdade, né? Até no episódio, se eu não me engano, é o quarto ou acho que é o quarto, que a gente fala só sobre prótese de mama. Tem uma pergunta que sempre te faz e aí você respondeu, perde a sensibilidade do mamilo ou não perde e tal. E aí muita gente falando, nossa, ela não deixa de falar isso, porque muita gente deixa de vender cirurgias e tudo mais. Então, esse é um ponto que é muito legal de você estar sempre falando. Eu não estou vendendo nada, né, gente? Exatamente. Eu sou médica, não estou fazendo venda de nada aqui. Eu estou tentando explicar para vocês o que pode acontecer. E trabalhar com a realidade de cada um, né? Eu acho que a gente tem que ter a opção de escolha, né, Thaís? É o que eu estou falando aqui. Tem paciente que eu vou colocar o paciente muito emagrecido e tem o desejo de ter um colo marcado por um longo período de tempo, mesmo que a mama ceda por cima dessa musculatura e que a prótese fique presa e a mama ceda um pouco e fique o que a gente chama de waterfall, que é como se a prótese estivesse presa na musculatura e a pele meio que deu uma escorregada por cima. Mas o paciente deseja esse colo marcado. É isso. Então, assim, eu gosto muito de dar as opções. Exatamente. Qual é a opção? O que você deseja? Isso vai te incomodar? Porque, óbvio que a pele ela vai ceder. Independente da prótese estar submuscular ou subglandular. Agora, a chance dela descer num bloco único, ela é subglandular. Agora, se eu quero o meu colo marcado, independente da minha mama ter cedido um pouco, aí... o meu sonho é aquela marcação aqui. Então, vamos embora. Eu aceito isso. Exatamente. Então, eu gosto de dizer para você todas as opções. As opções estão aqui. Ó, me ajuda a decidir. O que você prefere? Isso. Então, eu dou todas as opções possíveis. Muito bom. Tanto de cicatriz, cicatriz em L, cicatriz em T. Qual é a vantagem dela? Qual é a vantagem dessa? Isso aí. Né? Você faz um podcast a cada consulta, né? Exatamente. Então, a gente tem que discutir, o paciente tem que ter a opção de escolha, posicionamento da cicatriz, aonde vai ficar, o que você deseja.
Então, discuta com o seu médico isso. Nem sempre, Fabi, o que você vai falar não é o que a pessoa quer ouvir muito, né? Nem sempre. Nem sempre é. Mas a gente trabalha com a realidade. Você Com a verdade. Isso é muito legal. Com Isso a é muito verdade. legal. Eu não tenho como falar para vocês uma coisa que não vai acontecer, Sim. né? Não É lembro óbvio que eu não foi. consigo prever tudo também, né, Claro, Thaís? claro. Óbvio que medicina não é matemática. Eu não consigo dar previsibilidade de tudo que vai acontecer. Nada é 100%, Não existe 2 né? mais 2, 4. Uhum. Mas as probabilidades de tudo que vai acontecer, eu discuto com vocês. Agora, não é matemática. Então, sabendo sempre que não é matemática. Não Uma tem... coisa que você sempre fala e que é maravilhoso. Ninguém gosta de cicatriz, principalmente cirurgião plástico. Gente, né? Imagina que eu quero deixar alguém com cicatriz. Você vai tentar Hoje a ao gente máximo, estuda, né? hoje a gente estuda tudo para ter uma cicatriz mínima. A gente faz de tudo, estuda, toda hora está estudando para ter fazendo técnica de short scar, cicatriz em L. A gente paga caríssima em cursos para poder estar sempre aprimorando e trazendo melhor. Então, vocês, mais do que ninguém, sabem assim, saibam que o cirurgião plástico também quer deixar vocês com uma cicatriz cada vez menor. Então, a gente luta para que isso possa acontecer, Isso né? aí. Muito bem. Então, a flancoplastia é isso que eu falei para vocês, é a retirada da pele dessa região do flanco, que é a lateral aqui do abdômen, indo para o dorso. Então, às vezes, eu não tenho uma flacidez de glúteo, mas eu tenho uma flacidez nessa região e eu faço uma flancoplastia. Não precisa unir ali como não você precisa mostrou, unir né? aqui no meio, ó. Né? Que isso é uma torsoplastia inferior ou um lifting de glúteos. Aqui tá como lifting de glúteos mesmo, tá vendo? Tá unindo aqui e os vetores de força estão para cima, tá? Tem casos de fazer o glúteo também por baixo? Em cima embaixo? Às vezes o paciente tem aquela flacidez, aquela cicatriz que eu falei do 360 graus da coxa. Essa flacidez aqui, ó, nessa foto a gente consegue ver, Sim. teria indicação, tá vendo? Porque ela tem pele aqui embaixo. Sim. Então teria indicação de fazer. Eu não sei como tá a coxa nesse desenho anteriormente. Sim. Mas aí teria que fazer o 360 graus, Perfeito. né? Agora a gente vai falar da torsoplastia superior, que também é uma cirurgia muito procurada para o paciente de pós-bariátrica, que é a sobra de pele na região superior. Tá vendo? Não, e é um resultado muito sensacional, legal, né? fantástico. Por quê? Mesmo. Porque às vezes a gente faz a lipoaspiração dessa região e aí sobra pele. E aí sobra pele e a gente precisa retirar a pele, tá? A retirada de pele dessa região é a torsoplastia superior. A gente tem a inferior, que seria a sobra de pele nessa região, e tem a superior, que seria a sobra de pele nessa região, né? Ou ela é chamada de torsoplastia superior ou toracoplastia, que é a cirurgia plástica do tórax, que é a retirada da pele e ela fica bem na linha do sutiã ou do biquíni, tá vendo? Ótimo. Porque aí você pode ir pra praia tranquilamente. Tranquilo, né? Porque essas dobras da pele, elas incomodam demais no decote. Às vezes o paciente quer colocar um decote, não consegue porque tá com muita sobra de pele na região. Com qualquer roupa, eu acho, na verdade, né? Porque quando você bota vamos supor, uma malha, Marca. fica, né, bem marcado Toda ali. marcadinha. E o resultado é sensacional dessa cirurgia. Sensacional. Fica mesmo. E é uma linhazinha e ao longo do tempo, a cicatriz, você tratando, ela fica cada vez melhor, né? Sim, é Então, inicialmente, pode até falar, nossa, vou ficar com uma cicatriz no meio das costas, mas ela vai ficando cada vez mais fininha, Sim, mais fininha. e a paciente não vê, né? Exatamente. Então, assim, Exatamente. é muito tranquilo, muito tranquilo. E o abdômen 360 a gente falou. O lifting de braços, eu acho que eu não coloquei nenhuma foto aqui de braço. Acho que eu esqueci de colocar a foto de braço. Mas o lifting de braço, eu já falei para vocês aqui, eu acho que outras vezes, em outras oportunidades. O lifting de braço é para flacidez de pele, não é para flacidez de músculo. Músculo a gente hipertrofia fazendo musculação. A gente precisa lembrar que essas cirurgias a gente está retirando pele. Então, é para aquela pele aquela sobra de pele muito grande, né, do braço,
que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma cicatriz, uma dobra que vai ficar aqui, ó. Uma Na altura cicatriz. aqui do cotovelo, mais ou menos? Sim. Às vezes vindo até a região axilar. Às vezes precisa fazer até um Tzinho aqui na região axilar para poder puxar neste Fica bem embaixo mesmo, bem discretinho, né? Ela fica na dobra aqui do braço, na parte interna do braço. Sim. Também é uma cicatriz que fica muito boa. E a gente consegue reduzir circunferências de braço, assim, 15 centímetros, Nossa. 20 centímetros. É muita coisa, Porque é né? muita pele. Quando você vai medir a circunferência de um braço com muita flacidez, a circunferência fica muito grande. Sim. Então, quando a gente retira aquele excesso de pele, nossa, diminui a circunferência. Eu tô com um caso recente que a circunferência do braço Com o diminuiu. braço fininho, né? Muito legal. Impressionante, Muito legal. fica muito legal. E é outra coisa que incomoda muito, né, Thaís? Porque a gente mora num país muito quente. Dificilmente a gente está coberta. A gente fica mais coberta aqui, gente, porque aqui dentro é muito gelado, porque tem que ser, né? Mas a grande maioria das vezes a gente usa mais a alça, né? Exatamente. E aí, você ter aquele braço que fica muita pele sobrando, incomoda demais. Muito. E lembrando que essas cicatrizes, às vezes, deixam a gente, meu Deus, mas será que eu vou ter que fazer isso mesmo, né? Sim. Mas as cicatrizes hoje tem muito tratamento. Exatamente. Tem muitos tratamentos para cicatriz. Exatamente. Então, E que você pode começar logo depois, né? clareadores, né? Peelings. A gente pode diminuir vermelhidão, a gente pode diminuir a coloração. Às vezes é uma cicatriz que pigmentou, ficou escura, ficou marrom. Sim. A gente consegue reduzir isso. Sim. E fica muito boa a cicatriz. A gente quer aquela cicatriz fina e branca. Isso aí, muito bem. No episódio da Tudo Sobre Mama, você falou muito sobre a contenção com a plaquinha de silicone. Para essa região também é viável colocar, né? Com certeza. Essa coxa também, Com né? certeza. Inclusive malha também, também no pós, a gente pode usar malha, tá? Existem umas braçadeirinhas que a gente usa, é uma cinta para braço, Isso. tá? Que a gente utiliza só para braço. Que é muito legal também para usar nos primeiros 30 dias, o paciente fica mais confortável. Também é bom sempre drenagem. Peço para colocar, sabe aquelas bolinhas? Sim. Umas bolinhas macias que usa para fisioterapia. É muito interessante também o paciente ficar apertando. Por quê? Porque ajuda na drenagem linfática. Porque o membro superior, ele acaba ficando muito inchado. O braço fica muito inchado com a cirurgia. Então, essa bolinha ajuda muito. Sim. Né? Tá fazendo isso todo dia, né? Todo dia ficar ali fazendo esse movimento de abrir e fechar a mão, né? Com um pouquinho de força para apertar a bolinha, que ajuda muito na drenagem do membro. E todas essas cicatrizes que você já mencionou, você usa cola cirúrgica? Todas elas. Todas. Coxa, abdômen, dorso, em todas. A única cirurgia que eu não uso cola é face. A face, pálpebra, eu não posso usar cola. Mas o restante eu uso cola em tudo. Muito bem. Isso porque é bom aí de não falar, fica né? aquela marca de ponto, né? Isso. Porque senão acaba que a cicatriz ela não fica uma linha, ela fica meio que pontilhada. E eu acho que é sempre válido você sempre pontuar isso para elas entenderem, porque elas têm a falsa impressão de que você não dá ponto, né? Não, gente, os pontinhos são internos. A gente tem várias camadas de pontinhos e a cola, ela vem só para finalizar ali a pele, para não ter na última camadinha mesmo da pele, né? Para a pele não ficar marcada. Ótimo. Tá? Cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Isso aí. Para falar de face, a ritidoplastia, blefaroplastia, a gente vai falar no próximo episódio, então... Que vale um episódio só disso. A gente vai falar um episódio somente de face e blefaro. Então, eu espero vocês no próximo episódio para a gente falar de rítido, que é a cirurgia do lifting facial. Esse nome é pouco falado, né? Elas não têm blefaroplastia. muita noção que se chama ritidoplastia. Muita gente não sabe. Ritidoplastia, lifting de face... Cirurgia facial, cirurgia né? facial, como tem o vocês mini queiram. lifting, né? Que elas gostam também, achando que vai fazer só para baixo. A gente vai falar bastante. Existe uma cirurgia em específico do pescoço para paciente pós-bariátrica. Legal. Que é só pescoço, tá? Que são pacientes que sobram muita pele no submento, que aí a gente precisa de uma cicatriz aqui, ó, embaixo.
ela fica escondida, mas é uma cicatriz que incomoda um pouquinho. Sim. Mas aquela pele às vezes incomoda muito mais. Exatamente. Quando é uma pele muito grande que a gente não consegue tracionar para trás, que é o que eu vou explicar no próximo episódio do podcast, eu posso fazer essa cicatriz aqui, do inferior. Agora, assim, para a gente dar uma média geral, por exemplo, para quem fez o lifting de braço, de coxa, em questão de recuperação, quantos dias, como é que funciona para fazer a atividade? Gente, no mínimo, toda cirurgia, quando você pensa em pós-operatório, no mínimo a gente tem que pensar em 30 dias. Eu não posso pensar em cirurgia plástica que tem uma incisão, que tem uma cicatriz, tanto em mama, quanto em abdômen, quanto em braço, quanto em coxa, que não tenha este período de repouso, que não é repouso deitada no leito, mas é um período de descanso, de diminuição de atividade, por um período médio de 30 dias. A gente sempre vai pensar neste período. Porque quando a gente fala em cicatriz, a gente em movimento, no momento de cicatrização, é ruim, né? E ninguém, a gente não pode ninguém fazer, quer né? uma cicatriz ruim. Todo Larga, mundo né? quer uma cicatriz bonita, É isso. uma cicatriz com uma aparência bonita, né? Pouco visível, bem escondida. Até quando você indica o uso da fita de silicone, você usa ela ao longo do dia, né? E dorme Sim, sem. Por sim. quê? Para elas entenderem. Eu gosto de indicar a fita de silicone durante o dia, porque é o período que a gente está se movimentando mais. Então, o alargamento da cicatriz neste período, a tendência dela alargar com a movimentação é maior. Então, eu peço para usar 12 horas diárias durante o dia. Sim. Que é o período que você está ali se movimentando mais. Mas, gente, ó, para quem está assistindo aqui, por acaso está num momento de pós-cirúrgico e não seja com a doutora, analisa direitinho com o seu médico, tá? Porque tem um tempo, né, exato, e não é aquilo que você falou, não é uma receita, Nem né? sempre. Às vezes o paciente também tem alguma reação à fita, então tem que ser acompanhado também por um médico. Não Isso. vai utilizando sem acompanhamento. Vou jogar agora na internet e vou comprar. Não é tem, muito tem assim, paciente né? que tem alergia à fita de silicone. É raro, mas tem. Né? Tem sim. E aí a gente tem que suspender o uso. Não dá para ficar. Sim. E a gente tem outras coisas que pode utilizar, né? A gente pode utilizar pomadas, laser, aí a gente... A gente lá na clínica faz, né? Todo mês a gente tem aquele dia especial só para o tratamento da cicatriz com diversos tipos de laser. E é isso, para cor, para qualidade porque da pele, a cicatriz, né? ela é muito variável, né? Tem paciente que fica com a cicatriz branca, tem paciente que fica com a cicatriz avermelhada, tem paciente que fica com a cicatriz pigmentada. Sim. Então, ela assim, é muito variável. E aí, cada uma, a gente precisa de uma formulazinha diferente. Isso aí. Né? Muito bom. Acho que é isso. A gente falou tudo para vocês aí sobre as cirurgias da perda ponderal, né? De grandes perdas. Todas essas, na verdade, são consideradas cirurgias reparadoras, né? Todas essas são consideradas cirurgias reparadoras. Para quem tem plano de saúde e tudo mais, bom, o plano de saúde... Ele tem no rol lá só abdominoplastia, tá, Thaís? Então, na verdade, a ANS cobre abdominoplastia, avental abdominal. Não cobre mais nenhuma outra. Então, assim, para conseguir a liberação, você tem que ir direto no seu plano de saúde e verificar. Sim. Tá? Eu não sei como anda isso, então é bom... Como eu não trabalho com plano de saúde... Mas é bom entrar em contato direto com o seu plano, ver a questão de reembolso até onde também, eu sei, era só liberado pela ANS abdominoplastia. Mas alguns planos abrem precedentes. Sim. E é bom dar uma olhadinha, né? Ver como é que é o contrato, ver a questão de reembolso. Tudo isso tem tantas formas da gente conversar e tratar que para quem não faz parte desse mundo não faz ideia, mas tem várias coisas que são super possíveis, tá? É isso aí. Gente, para quem tá aqui, deixa os comentários aí de tudo que vocês querem saber e não se esqueça de se inscrever, tá? É isso. Peço a vocês, se inscrevam, tá bom? Beijo, espero que tenham gostado. Tchau, gente. Até Tchau, a próxima. Tchau.